Fone de ouvido premium não existe só na Apple e na Samsung. A One More também faz fones de ótima qualidade e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês hoje o fone de ouvido mais topo de linha deles. Vamos lá que hoje o review é do One More Evo. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do One More Evo, esses fones de ouvido aqui da One More, que é tipo o topo de linha da marca, e eu gostei bastante desses fones de ouvido e eu vou falar tudo para vocês a respeito dele no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, desce o player aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque me ajuda muito a produzir mais e mais conteúdos aqui para vocês. O vídeo de hoje é do One More Evo, eu já fiz review do One More Piston Buds Pro e também do One More Comfort Buds Mini. Eu já falei desse fone de ouvido em um guia recente aqui no canal, então eu vou deixar links, vou deixar nos cards aqui também para vocês darem uma olhada em outros fones dessa marca. Gosto bastante dessa marca, tenho testado bastante produto deles, gosto muito, então eu vou deixar o link aqui para vocês verem esse vídeo e também para poder adquirirem esse One More Evo e outros fones da marca também. Comprando pelos links, eu ganho uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso e ajuda a manter muito a produção de conteúdo aqui no canal. Vamos lá, eu vou mostrar aqui o que tem na caixa do One More Evo. Vocês vão ver que é uma coisa bem simples, mas antes da gente ficar falando, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Bom, essa aqui é a caixa do One More Evo. Ele vem bem guardadinho, por assim dizer, né? Ele vem numa caixa simples até. Aqui é o fone de ouvido, vocês vão ver que a case dele não é uma case grande, não é uma case parruda. Olha só. Eu gosto bastante. Ele já está um pouco comido aqui porque eu deixei ele cair, mas isso aqui foi erro meu. Isso aqui não é da One More, não. Aqui já tem os fones de ouvido. Vocês já conseguem ver aqui, ó, o design bem bacana desse fone de ouvido. Uma coisa legal sobre a case é que ela tem carregamento sem fio, então você consegue colocar numa base de carregamento sem fio ou até no seu smartphone que aceita o Wireless Power Share para poder carregar. Na caixa a gente tem também os manuais, só que o manual de fone de ouvido é meio inútil, então eu nunca abro, nunca leio. E também tem a caixinha aqui, ó, que vai ter as ponteiras, sempre muito úteis para você testar as ponteiras, e também o cabo USB-C. Eu deixo aqui tudo guardadinho, porque depois quem vai usar depois acaba pegando isso aqui zero bala. Uma dica, teste todas as borrachinhas desse fone de ouvido, porque muita gente acha que os fones de ouvido não tem um encaixe muito bom e, enfim, fica caindo e tudo mais. Então teste borrachinhas diferentes para esses fones de ouvido, especialmente os True Wireless. Eu já fiquei confortável com a que veio, com a padrão, mas eu sempre testo outras borrachinhas que eu já estou acostumado a usar, até, enfim, outros tipos de borracha, né, que são aquelas de memória, espumas de memória. Então faça esse teste aí também para você ter certeza que vai ter um encaixe perfeito e, enfim, vai ser bom para você. Eu sempre recomendo fazer isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa case aqui. Olha, é uma case super portátil, bem pequena, mas ela é maior do que, por exemplo, o Comfort Buds Mini que eu fiz review recentemente aqui. Vocês vão ver que não é grande, ela é até bem pequena, bem portátil. Ela lembra muito a case dos AirPods Pro, inclusive deixa eu pegar aqui para fazer uma comparação. Saca só, essa aqui é a case dos AirPods Pro, essa aqui é do One More Evo. Eles têm um tamanho semelhante, ela é um pouquinho mais gordinha, mas eu gosto dessa case. É uma case que tem uma bateria boa e ela guarda muito bem os fones de ouvido aqui, ó. Tem um botãozinho para você fazer o pareamento, não vou usar porque já está pareado aqui com o meu smartphone. E esses aqui são os fones de ouvido em si. Ele tem essa superfície de toque aqui para você operar os fones de ouvido, mas vocês já notam que ele é um pouquinho grande, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Dá para vocês perceberem que eu tô com fone de ouvido ao contrário do Comfort Buds Mini. Só que isso aqui vai te dar mais bateria e vai te dar uma performance de graves, especialmente em graves, eu comento um pouco mais sobre isso daqui a pouco, para esses fones de ouvido aqui. Ele tem um encaixe muito bom, ele é maior, mas não me incomoda. O encaixe e isolamento para mim funciona muito bem e, enfim, eu estou satisfeito no final das contas com isso. Uma coisa que eu fiquei muito satisfeito também é com o aplicativo do One More Evo. Eu vou colocar os fones de ouvido aqui porque eu tenho que estar com eles para poder mostrar o aplicativo, mas assim, ó, é um aplicativo muito completo. O aplicativo da One More é um show à parte. Eu sempre indico instalar e usar e configurar tudo bonitinho se você tiver um fone dessa marca, porque é uma experiência muito boa. Então aqui ele já me dá o status de bateria da case, dos fones de ouvido e o modo que ele tá aqui de operação, né? Eu posso ativar aqui o ANC,
E aí nesse momento eu já percebo que ele muda muito, inclusive a minha voz muda para mim e é estranho falar desse jeito. Ele tem o modo transparente e ele tem o modo desligado. No modo transparente vocês vão ver aqui que ele tem o modo pass-through e também o modo de aprimoramento de voz. Se vocês estiverem, sei lá, conversando com alguém, sei lá, tá numa caminhada e tá conversando com uma pessoa, deixa esse modo ativado que ele melhora significativamente a captação de vozes. Então é interessante se você, sei lá, trabalha no escritório, precisa ter contato com outras pessoas e tudo mais, isso é importante. Do outro lado, aqui no ANC, ele tem 4 modos. Então ele tem o modo adaptivo, que pra mim é tipo um modo automático, no final das contas, que ele vai variar aqui entre força e balanço e tudo mais, mas eu gosto de deixar do jeito que eu prefiro, por assim dizer. Por exemplo, se eu vou correr com esses fones de ouvido, eu prefiro deixar no modo WNR, que é o Wind Noise Reduction, que pra mim faz mais sentido na hora que eu estou fazendo atividade física. Mas também tem o modo MIDI, que é médio, e o modo Strong, que é o modo forte, que é onde ele vai ativar o ANC de uma forma mais potente, por assim dizer, e fica até estranho para poder falar. Enfim, é o modo mais potente do ANC. Outras coisas sobre o aplicativo, tem o Smart Playback, que basicamente ele vai... Na hora que você tira os fones de ouvido, você pode selecionar entre autopause ou autopause e autoplay, e não fazer nada. Eu deixo sempre no autopause ou no autoplay, que quando eu tiro ele pausa e quando eu coloco ele dá play de novo. E eu consigo customizar aqui a interface de toque. Então aqui eu consigo colocar as ações, né? Então 2 toques, volume mais, volume menos, eu prefiro desse jeito. E no triple tap, ou seja, toque triplo, eu coloco para avançar e retroceder música. Mas você pode personalizar aqui com outras coisas também. Outras opções aqui, você tem o Sound Options, que você tem o Sound ID, que eu vou comentar rapidinho daqui a pouco, o Preset IQs e os Custom IQs. Esse preset aqui você escolhe entre uma lista de equalizações prontas, mas você também pode personalizar aqui, ó, do jeito que você quiser. Ele tem uma certa liberdade para você personalizar do jeito que você quiser, e desse jeito tá horrível, obviamente. Mas eu gosto sempre de usar o Sound IQ, que olha, é uma diferença muito grande. Se vocês viram o meu vídeo falando do ComfoBuds Mini, me viram falando sobre o Sound ID, vocês perceberam o quanto eu gostei dessa feature, e é verdade, eu gostei pra caramba, porque ela consegue dar boost em graves, em médios, em agudos, do jeito que você quiser. Então ele vai passando várias opções de áudio, então você seleciona se você gostou mais de uma ou de outra, e aí no final das contas, no final desse teste, desse quiz que ele faz com você, você tem um áudio otimizado para você. Então se você gosta de mais graves, mas, sei lá, você gosta de um boost nos médio graves também, ou nos médio agudos, ele vai meio que salvar esse preset para você, e isso é muito legal. O Sound IQ é uma das features, uma das características que a One More vem trazendo para os seus fones de ouvido, eu simplesmente adoro. Eu acho que isso aqui muda o jogo quando a gente compara com fones de ouvido high-end. Quando você dá a possibilidade de ter funções tão bem feitas e tão bem implementadas quanto o Sound ID em fones relativamente simples de serem encontrados, eu acho isso muito legal. Como eu falei, está presente aqui no One More Evo, mas também está presente no One More ComfoBuds Mini e no Piston Buds Pro, que são fones de ouvido mais baratos da marca. Então assim, se você está em busca de um fone de ouvido com essas características, com essas personalizações, e deixar o áudio do jeito que você mais gosta, se você já entende um pouco mais, eu recomendo muito ir nesses fones de ouvido dessa marca em específico, porque é uma experiência muito bacana. Bom, aqui também a gente tem a configuração de Bluetooth, então ele consegue dar uma prioridade na qualidade do som ou na estabilidade de conexão. Isso porque ele varia entre 2 codecs diferentes, se é LDAC ou se é AAC. Então se você quer uma qualidade superior, você vai no Sound Quality aqui, você dá um OK, e ele vai reestabelecer a conexão, e pronto. Isso significa que você vai ter um pequeno delay vendo vídeo, vendo conteúdo audiovisual, mas a qualidade sonora vai ser superior se o seu dispositivo suportar, né? Se ele tiver o LDAC disponível. Ele tem Bluetooth 5.2, o que significa que ele vai reduzir o mínimo possível de lag, só que nesse modo de Sound Quality aqui, ó, você vai perceber um lagzinho. Então eu te oriento, se você for usar esse fone de ouvido para ver vídeo e tudo mais, muda aqui para Stable Connection. Ele vai de novo desconectar e conectar novamente, mas ele vai reduzir a latência ou deixar ela perto de 0, se você for ver algum vídeo e tudo mais. Aqui para baixo a gente tem as opções de firmware, atualização de firmware, o meu está atualizado, um Quick Guide
e o Surfing Sounds, que basicamente ele vai reproduzir uns sons aqui de chuva, de natureza, de ondas e tudo mais, para você, sei lá, se você quiser dormir usando esse fone de ouvido, você consegue ter essa possibilidade aqui. Bom, agora deixa eu fazer um teste de microfone com esses fones de ouvido. E esse aqui é o teste de microfones usando o One More Evo. É assim que as pessoas vão te ouvir se você estiver usando esses fones de ouvido aqui como microfone, né? Você pode usar ele via Bluetooth no seu computador, no seu smartphone. Se você estiver fazendo uma reunião, uma chamada ou qualquer outra coisa, é assim que as pessoas vão te ouvir através desses fones de ouvido. Eu gosto da qualidade, claro, estamos falando aqui de um fone de ouvido Bluetooth, um fone de ouvido que se conecta ao seu smartphone de forma Bluetooth, então ele não é tão bom quanto um fone cabeado, mas eu gosto da qualidade. Me fala aí nos comentários se vocês gostam também, se vocês acham essa qualidade boa, e aí a gente continua esse bate-papo por lá. De modo geral, é bom, eu gosto. Então fica aí a minha opinião para vocês e eu quero saber a opinião de vocês também. Gostou do microfone do One More Evo? Me conta aí. Bom, eu ainda não falei, mas a bateria desses fones de ouvido é bem legal. Com o cancelamento de ruído ativo desligado, ela dura 8 horas de reprodução contínua. Então aqui na caixa a gente consegue ver aqui, ó, que ele tem 2 modos de bateria, né? Com cancelamento de ruído ativo ligado e com ele desligado. São 8 horas de reprodução contínua e a case dá 28 horas de reprodução. Com o cancelamento de ruído ativo, ele cai para 5 horas e meia e 20 horas usando a case. É um tempo bom, com cancelamento de ruído ativo ligado, 5 horas e meia não é tão bom assim, especialmente falando do tamanho do fone de ouvido, né? É um fone de ouvido um pouco maior, então a gente espera que tenha uma bateria maior. Mas com cancelamento de ruído desligado, são 8 horas. 8 horas já é mais do que o suficiente. É claro que se você quiser o cancelamento de ruído ativo ligado o tempo todo, você vai consumir mais bateria, mas tudo bem. É assim que é mesmo, né? Ele tem um tempo de carga, a case tem um tempo de carga de 2 horas, e a bateria, na minha experiência de uso, bateu muito com o que a caixa promete, com o que a fabricante promete aqui na caixa. Eu consegui aí 5 horas e 20, 5 horas e meia mais ou menos, com cancelamento de ruído ligado, ou seja, praticamente a mesma coisa, aliás, exatamente a mesma coisa do que promete aqui na caixa, o fabricante promete aqui na caixa, e com cancelamento de ruído desligado eu passei das 8 horas, então eu consegui um tempo um pouco maior de bateria com cancelamento de ruído desligado. Eu acho que o grande ponto positivo dessa case é que, além dela carregar via cabo USB-C aqui na parte de trás, você também tem um carregamento sem fio. Então isso é muito legal, você colocar numa base de carregamento sem fio, ou até mesmo no seu celular, que tem o Wireless Power Share, ele vai carregar também. Isso é muito legal. Mas, enfim, esse aqui é o tempo de bateria dos One More Evo. E isso me leva para o som. Olha, é um som equivalente a fones de ouvido topo de linha de outras marcas, como o Beats Fit Pro, como o Jaybird Vista Pro, como o Jaybird Vista 2, aliás, como os AirPods Pro, e eu adorei esses fones de ouvido. O lance do Sound ID faz com que ele tenha uma sonoridade ainda melhor, e eu gostei bastante disso no final das contas. É um fone de ouvido que eu consigo perceber graves e agudos e médios muito bem separados, muito bem definidos, e comparando diretamente com o Comfort Buds Mini, ele tem uma extensão de graves maior. Então, assim, eu consigo ter uma profundidade de graves e até um peso de graves maior do que o Comfort Buds Mini. Mas porque, como eu comentei, ele é maior do que o Comfort Buds Mini, então ele tem mais espaço para poder reverberar o som. E isso é muito legal. É um som que, assim, tá muito próximo de um AirPods Pro. Se você busca qualidade sonora, certamente você vai ficar satisfeito com esses fones de ouvido, porque eu adorei esses fones de ouvido e olha que eu testei bastante fone aí nos últimos tempos e ele certamente tá no, sei lá, top 5 qualidade sonora desses fones de ouvido, dessa faixa de preço, importados e tudo mais. Eu adorei esses fones de ouvido e se você quer um fone de ouvido para mais qualidade sonora, certamente você deve considerar aqui o One More Evo. Eu adorei, a qualidade sonora dele é muito boa, o cancelamento de ruído ativo dele é muito bom, o fato de você conseguir mexer ali na configuração, no tanto que ele vai cancelar de ruído é excelente, mas mais do que isso, quando ele está com cancelamento de ruído ativo no modo mais potente, ele de fato cancela os ruídos do ambiente, eu achei isso sensacional. Facilmente comparado com os AirPods Pro, facilmente comparado com o Jaybird Vista 2, que também tem essa função, e chega perto aí de headphones, né, de fones maiores e tudo mais de entrada, que também tem essa possibilidade, né, que também tem um ANC. Eu achei esse fone de ouvido uma ótima pedida, é uma pena que ele custe
tão caro quanto ele está custando agora, na casa aí dos R$800, mas olhando para os concorrentes dele, está num ótimo preço, está num ótimo custo-benefício, porque você está tendo recursos, funções e sonoridade de fones de ouvido que custam até 2 vezes mais do que ele. Então assim, é caro, é um fone de ouvido caro, eu não vou negar, mas ele entrega uma sonoridade, funções, cancelamento de ruído, bateria, digna de fones de ouvidos mais caros. Então é um caro que você entende por que é caro e por que vale a pena no final das contas. É o famoso custo-benefício. Se você quer ter funções acima da média, você vai ter que pagar um pouco mais acima da média também. Só que com esse fone de ouvido você está pagando não tão acima da média assim e está levando funções e levando características e sonoridade e tudo mais desses fones mais caros. No final das contas, eu adorei, recomendo pra caramba. Se você quer um fone de ouvido mais premium, com a construção melhor, vai no One More Evo sem medo. Se você quiser um mais barato, tem o ComfoBuds Mini, que é uma versão menor, com menos recursos, mas igualmente igual e que eu recomendo pra caramba também, dessa mesma empresa. E claro, eu não vou deixar de recomendar aqui o meu guia de fones de ouvido, que tem mais modelos ainda, mais coisas sendo falada a respeito dos fones de ouvido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Se vocês gostaram do One More Evo, dá uma olhada aqui na descrição que tem um link aí para vocês comprarem. E comprando por lá, vocês me ajudam a manter esse canal produzindo mais e mais coisas. Se você gostar muito aqui do canal, dá uma olhada no Clube de Membros e também no Valeu Demais. O Clube de Membros vai ser reformulado, inclusive conto com a ajuda de vocês aí, dicas e tudo mais que vocês gostem, para eu poder trazer aqui para o Clube de Membros, que em breve vai ter novidades aí. Eu já estou fazendo o convite para vocês participarem. Inclusive temos até um grupo fechado aí no Telegram para a gente discutir e tudo mais, bater papo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!